Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do verso 19, ainda de pé. Queria muito que ninguém saísse nesse momento, ficasse muito atento. Romanos 3, versículo 19 diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Diga, a lei tinha um propósito: denunciar o pecado. Verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Diga, a justiça de Deus, que se manifestou, foi anunciada, proclamada, testemunhada pela lei. A lei fala dela. E os profetas também. Quem é essa justiça de Deus que se manifestou? A justiça de Deus, mediante a fé, se chama Jesus Cristo, verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Diga glória a Deus por isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Deus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, obrigado. Espírito Santo, fala conosco. O Senhor é Deus. Todos nós aqui estamos na sua presença. Eu repreendo toda ação de demônios que queira roubar a nossa atenção, roubar a sua palavra. E eu peço a Ti, Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo que nos deu a palavra de Deus, revela-nos a pessoa de Jesus. Oh, faz a sua obra aqui nessa noite e constranja-nos para a sua glória, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Já já você vai entender melhor esse texto. Embora não dê para eu pregar versículo por versículo, nós vamos ter um bom entendimento do que está sendo dito aqui. Quero falar sobre 3 coisas muito fortes que Jesus operou quando se entregou na cruz por nós. Quando Jesus foi para a cruz, existem algumas coisas que ele operou através do seu sacrifício. E essas 3 palavras que eu vou falar aqui são muito importantes. Todo crente deveria saber muito bem isso. E por isso se torna muito importante falarmos sobre elas. Não vai dar para eu expressar cada uma delas com profundidade, porque o tempo é pouco para isso. Deveríamos gastar algumas horas, nem 2 horas seria o bastante para falar de cada palavra sobre isso. Eu vou falar sobre 3 palavras que falam sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário.
A primeira palavra é a palavra redenção, a segunda é propiciação e a terceira, expiação. Nós vemos essas palavras na Bíblia e é importante que todo crente saiba o que isso significa. Eu tenho certeza que Deus, por sua graça, há de falar conosco. O texto que nós lemos está falando sobre esse sacrifício de Jesus, a sua obra redentora, a sua obra salvadora, que nos atingiu a todos nós com a graça, o favor imerecido de Deus. O livro de Romanos é o livro da graça de Deus. É um livro importantíssimo. Eu quero também motivá-lo a ler com mais atenção em casa o livro de Romanos e também o livro de Hebreus, que é um livro muito importante, que vai tratar muito sobre o que Jesus fez por nós lá na cruz, o seu sacrifício. Nós lemos aqui na Bíblia que Deus, Ele manifestou a sua justiça através da pessoa de Cristo. E para Ele não há distinção. Jesus vem para todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, verso 11 diz isso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. Mas diz a Bíblia no verso 24 que existe uma justificação gratuita, que é mediante a graça de Deus, que foi conquistada através da cruz, do ato de Jesus ir para a cruz. E lá na cruz, ele faz algumas coisas, diz, mediante essa graça, a essa entrega de Jesus, ele opera a redenção. E quando nós olhamos para essa palavra redenção, nós estamos olhando para o que Jesus fez na cruz, e nessa palavra redenção significa que lá na sua morte na cruz, ele paga a nossa dívida. Quando Jesus se entregou por nós na cruz, Ele quitou toda a nossa dívida. E essa dívida tem muito a ver com aquilo que o inimigo havia operado, ou com aquilo que estávamos devendo a Satanás, ao inferno, por causa dos nossos pecados. Quando o homem pecou, ele se coloca debaixo de um jugo de domínio de Satanás. Se torna escravo do diabo. Jesus, quando vem, ele veio como aquele que nos compra de volta. Toda a humanidade está vendida pelo pecado, está entregue ao pecado. Satanás tem domínio sobre o homem, mas Jesus na cruz, ele paga o preço pelo nosso resgate. Ele nos compra de volta para Deus. Na sua morte na cruz, ele paga o valor da nossa libertação. E por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos liberta. Colossenses capítulo 1, a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Deus fez isso no ato de enviar seu Filho na sua morte e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos libertou do império das trevas. Como ele fez isso? Ele nos comprou de volta através do seu sangue. O sangue de Jesus foi a moeda de pagamento. Ele nos comprou de volta para Deus. 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. E por isso devemos glorificar Deus agora. Devemos glorificá-lo no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Ele. Somos comprados lá na cruz. Quando Jesus morria por nós ali, o inferno inteiro imaginava que estava destruindo o Filho de Deus. Satanás pensava, agora acabamos com o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Ele é aquele que foi prometido lá em Gênesis 3, verso 15. Quando Deus disse que a semente da mulher, o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E por todo aquele tempo, Satanás perseguia o descendente da mulher, perseguia a semente da mulher. Agora ele sabia quem era o Filho de Deus, quem era o enviado, o Messias. Ele tentou destruir Jesus de todos os modos, mas não conseguiu.
E quando Jesus está indo para a cruz, o inferno de fato imaginou: nós vencemos o Filho de Deus, matamos o Filho de Deus. Só que ele não sabia de uma coisa: era lá na cruz que Jesus efetuava o maior de todos os pagamentos de todo o universo. O pagamento pela nossa libertação. Lá na cruz, ele nos comprava de volta para Deus, com o seu próprio sangue. Ele te comprou para Deus. Jesus nos comprou de volta para Deus, através do seu sangue derramado na cruz. E por isso a Bíblia diz que ele pega toda a nossa dívida, todo o documento de dívida. Colossenses capítulo 2 diz isso. Ele pega o documento da nossa dívida e ele agora encrava junto com ele na cruz. E agora nós não devemos mais nada para o diabo. Não há dívida alguma mais. Jesus já pagou, ele quitou toda a nossa dívida. O seu sacrifício foi um sacrifício único e um pagamento completo. Nós não devemos nada para o diabo. Jesus comprou de volta para Deus toda a humanidade. Só basta agora o homem dizer: sim, Jesus, eu creio em ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero te servir, eu quero viver para o Senhor. E esse homem que crê nele e se render totalmente a ele, será salvo. Ele nos comprou de volta. Mas a sua obra não para por aí. Quando Jesus morria na cruz, ele também operava uma outra grande obra na nossa vida. Além de nos comprar um homem que estava perdido, ele comprou com o seu sangue aquilo que ninguém pagaria nada. Somente Deus pôde fazer isso. Nos comprar, dar tanto valor para nós, pecadores, inimigos de Deus. Ele deu valor para mim e para você. Ele nos amou de tal maneira. Mas não para aí a sua obra. A segunda grande obra que Jesus operou na cruz foi o ato de propiciação. Primeiro ele lida com o inferno, com o diabo. O diabo não tem mais o que dizer. Ele não pode agora dizer para Deus: o homem é meu porque o homem pecou. Porque Jesus pagou toda a dívida. Mas Jesus agora também lida, através do seu sacrifício, com a justiça de Deus. Deus é santo. Deus é justo. Deus é amor, mas ele também é um Deus de juízo. Oi, Deus é juízo também. Ele é amor, mas ele também é justiça. E quando o homem pecou, Deus deveria fazer algo por causa da sua palavra. Deus tinha que punir o homem, por quê? Porque isso significa a satisfação da justiça de Deus. A justiça de Deus teria que ser cumprida. E Jesus, o escritor dos Romanos, Paulo, está falando isso aqui para os irmãos. Versículo 25. Que na pessoa de Jesus, Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus, de certa maneira, aguardou o momento certo para manifestar a sua ira. Jesus, através da cruz, ele satisfaz a ira de Deus, a justiça de Deus. O juízo de Deus sobre o homem pecador cai sobre ele. Deveria cair sobre mim, sobre você, mas ele leva sobre ele toda a condenação do pecado, toda a maldição que o pecado deveria colher, que o homem pecador deveria colher, cai sobre ele. Ele carrega sobre ele, lá na cruz, todas as enfermidades, toda a condenação, a separação de Deus, tudo que o pecado deveria colher como colheita e consequência, ele traz sobre ele. Deus satisfaz a sua ira nele. Cai sobre Jesus
a ira de Deus. A justiça de Deus cai sobre ele. Ele carrega sobre si. Ele traz para ele. É como um para-raio. Toda a carga vem sobre ele. E nós somos livres. No Antigo Testamento, todas as vezes que as pessoas iam para o culto, elas tinham que levar um sacrifício, uma oferta pelo pecado. Nas festas bíblicas eles tinham que sacrificar. Todas as vezes na Páscoa eles tinham que sacrificar um cordeiro, representando o Cordeiro de Deus. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Uma repartição no tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes. A primeira chamava-se átrio, o lugar onde o povo ficava. A segunda parte chamava-se lugar santo, e lá estavam as mesas com os pães da preposição. Estava ali a bacia de bronze, o altar dos sacrifícios, o altar do incenso. Algumas das coisas importantes, que todas elas apontavam para o próprio Jesus também. Mas lá no lugar santíssimo, ou santo dos santos, na terceira repartição, ninguém podia entrar. Na primeira parte, no átrio, ali ficava o povo. Na segunda parte, somente os sacerdotes. Mas na terceira parte, somente um sacerdote poderia entrar, o sumo sacerdote. Uma única vez por ano. E ele levava consigo um cordeiro de 1 ano. Um cordeiro que tinha sido minuciosamente examinado, porque não poderia ter nenhum defeito. E ele então entrava para aquele lugar e derramava-se o sangue. Ele imolava aquele cordeiro e o sangue era derramado sobre o propiciatório, que era a arca da aliança, com os querubins em cima, virados de frente um para o outro. E ele entrava também com o incensário, e aquele lugar era cheio da fumaça, da nuvem da glória de Deus. Aquela fumaça representava a glória de Deus. Então Deus vinha e falava com o sacerdote, que ele havia recebido o pedido de perdão deles. Deus vinha ao sacerdote e dizia para ele: meu filho, eu recebi o sacrifício, eu recebi o clamor. O povo estava lá fora orando, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles. Era um tempo de humilhação, um tempo de perdão, de se voltar para Deus. Havia uma expectativa em toda a congregação, porque se o sacerdote morresse ali, não haveria perdão para o povo. Eles estariam debaixo de condenação. O sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos se ele não tivesse com a sua vida 100% santa, pura. Ele deveria fazer um sacrifício por ele primeiro, clamar a Deus pela vida dele, se autoexaminar, e só depois de fazer isso, então ele poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer agora o sacrifício por toda a nação. E quando isso acontece, e o sacerdote sai do Santo dos Santos, todo o povo fica tão feliz e alegre. E ele dá a notícia: Deus recebeu a nossa oferta. Sabe o que significava aquilo? Que toda a morte, a punição que deveria cair sobre aquelas pessoas, tinha caído sobre aquele animal que foi morto. O ato de sacrificar aquele animal simbolizava que isso deveria acontecer com os pecadores que estavam lá fora. Isso deveria acontecer comigo e com você também. Mas isso caía sobre aquele animal, ele era morto inocentemente. Um animal puro, um animal sem defeito. Em outras palavras, como um cordeiro sem pecado. Puro. O que deveria cair sobre aquelas pessoas, agora tinha caído sobre aquele animal. Aquele animal foi morto ali. E diante de Deus era como se uma sombra tivesse sido colocada sobre o pecado daquelas pessoas. Mais 1 ano de misericórdia. Eles teriam mais 1 ano de graça, 1 ano de paciência de Deus. Deus estava sendo tolerante de certa maneira com eles, misericordioso com eles, até que um dia o seu próprio filho viria e seria o cordeiro perfeito que morreria por nossos pecados. E a Bíblia diz que era como uma sombra sobre o pecado.
Era como se Deus estivesse permitindo que aquilo tapasse o pecado por um tempo. Não que Deus não pudesse ver através de sombra ou de algo escuro, mas era como algo que tapasse simbolicamente o pecado, para que Deus não visse o pecado daquele povo. E em vendo o pecado, destruísse todas aquelas pessoas. Porque Ele é santo. E a sua santidade requer que Ele julgue o pecado. Deus é santo. E a santidade de Deus requer que Ele haja com justiça contra o pecado. Aquele cordeiro simbolizava isso. E aquele cordeiro apontava para Jesus. Ele era a representação de Jesus Cristo, que viria, um dia nasceria da semente da mulher, e morreria por nós na cruz do Calvário. E agora, quando Jesus vem, Ele não é apenas uma sombra. Quando Ele está lá na cruz morrendo por nós, se entregando por nós, Ele não faz apenas uma sombra sobre o pecado, mas Ele é o Cordeiro vivo, o Cordeiro legítimo. E Ele, no seu sacrifício, Ele não apenas tapa o pecado como que sendo uma sombra, mas Ele é o Cordeiro, como disse João, que Ele tira o pecado, Ele arranca o pecado de nós, Ele tira o pecado do nosso meio. E se Ele tira o pecado, a Bíblia diz, agora nós somos justificados diante de Deus. E justificados, pois, diante de Deus, nós podemos ter paz com Deus. Podemos entrar na sua presença, podemos estar tranquilos em sua presença. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua morte na cruz operou muito mais do que apenas a nossa salvação, no sentido de nos libertar da condenação do pecado, ou da condenação eterna. Ele satisfez a ira de Deus, a justiça de Deus. Por isso nós não podemos ser salvos se nós não entendemos isso. A dimensão e a gravidade dos nossos pecados. Jesus satisfez toda a ira de Deus. Agora é interessante, 1 João capítulo 2, vai nos dizer, filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Se porventura algum de vós pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Aquele que nos permite ter acesso a Deus, que é o que nos liberta de toda a condenação do pecado. É isso que Jesus fez quando Ele morreu na cruz. E a terceira palavra que eu quero me deter um pouco a ela ainda, é a palavra expiação. Como eu te disse, seria muitas horas de estudo para estudarmos com detalhes cada um desses termos. Hebreus capítulo 7. Abra lá sua Bíblia. Quero mostrar para você um pouco sobre a expiação. A palavra expiação vem de arrancar, de tirar. Ele expia, ele é um sacrifício completo. E não há necessidade de nada mais. Propiciação, ele torna o nosso caminho aberto, porque ele satisfaz a ira de Deus. Na expiação, preste bem atenção o que ele faz. Hebreus capítulo 7. Verso 26 e 27 diz a Bíblia, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como os outros, os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios pacíficos por seus próprios pecados, porque ele nunca pecou, e depois pelos do povo. Isto ele fez, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se entregou. Quando Jesus se entregou na cruz, Deus estava dizendo, não precisa mais sacrifícios de animais. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é aquele de quem os profetas falaram,
A lei falou sobre ele quando cada cordeiro era sacrificado, apontava para ele. Não havia mais necessidade de ninguém matar nenhum animal. Capítulo 9, verso 11 diz: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele entra no tabernáculo, não da terra. Assim como o tabernáculo da terra, ele também entrou num tabernáculo. Assim como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o cordeiro, e ali diante da arca, que representava a presença de Deus, ele aspergia, ele mostrava o sangue do cordeiro, aquele cordeiro macho de 1 ano, aquele cordeiro perfeito. E Deus então recebia aquele sacrifício. E havia perdão para o povo. Jesus se apresenta agora, mas não no tabernáculo da terra, mas no celestial. Ele se apresenta diante do próprio Deus, com as suas mãos furadas, com os seus pés furados, o seu corpo banhado de sangue. O seu sangue é apresentado como aquele sangue que pode nos apagar todos os pecados, para nos remir de todo o pecado, para obter para nós uma redenção eterna para a glória de Deus. Versículo 13 diz: portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhos aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Você pode dizer aleluia? Ele é o mediador da nova aliança. Aliança feita no seu sangue. Por que no seu sangue? Porque sem derramamento de sangue não poderia haver remissão dos pecados. Diga: Jesus, muito obrigado pelo seu sangue, pela sua vida, que foi derramada na cruz, por amor a mim. O último versículo diz, com efeito, verso 22, estou em Hebreus 9, 22. No final diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Veja ainda versos 23 em diante. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do santuário que existe no céu, do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Diga: ele compareceu diante de Deus por mim. Isto, e não para oferecer muitos outros sacrifícios, porque ele é um sacrifício perfeito e único. Não há necessidade de mais um outro sacrifício. Ele é o Cordeiro perfeito. O seu sacrifício foi perfeito. O seu sacrifício foi um sacrifício completo e um sacrifício único e eterno para nos redimir, para nos salvar. Por isso a Bíblia diz, verso 25, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santo do sangue, no santo dos santos, com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo
o pecado. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, não tem duas vindas na terra, não tem reencarnação, morre uma vez só, também de uma só vez. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Diga: no ato da expiação, Jesus se apresenta como o Cordeiro legítimo. Irmão, ele não é mais aquele símbolo apenas, ele é o que é a figura do real. O sacrifício completo. Ele é o sacrifício perfeito, não havendo mais necessidade de se repetir os cultos do Antigo Testamento, onde os animais eram sacrificados. Ele não apenas apaga ou coloca uma mancha sobre o pecado, mas ele apaga totalmente o nosso pecado. Ele tira o pecado do nosso meio. Ele nos liberta de todo o pecado. E por isso a Bíblia diz que quem está nele não vive mais pecando. Quem nasceu de novo não continua mais vivendo no pecado. Porque Jesus não só nos perdoou os nossos pecados, mas também nos libertou de todas as algemas do pecado. Hebreus ainda no capítulo 10 diz: visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, esses sacrifícios fazem recordação dos pecados, de pecados todos os anos, porque era impossível que o sangue de touros e bodes pudesse remover os pecados. O sangue daqueles animais não podia remover o pecado do povo. Como eu disse, era como sombra sobre o pecado. Mas o sangue de Jesus, ele removeu toda a condenação do pecado. Verso 10 diz: nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. E por isso a Bíblia diz: ele não mais necessita fazer um outro sacrifício. Verso 12, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E por isso o verso 18 diz: e onde há remissão destes pecados, já não há mais necessidade de oferta por eles. Pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Queria que você se colocasse em pé. Tem muita coisa que nós precisamos aprender sobre isso. Eu gostaria de motivar você a ler o livro de Hebreus e o livro de Romanos. Quando você estiver lendo o livro de Romanos com toda a atenção, o Espírito Santo vai começar a falar ao teu coração. Muitas coisas. Mas eu queria falar sobre algumas coisas relacionadas ao que Jesus fez na cruz. Jesus na cruz operou a maior de todas as libertações que poderia existir. A nossa libertação da condenação eterna. Se o homem não tivesse pecado, Jesus nunca teria ido para a cruz. Nunca teria acontecido isso. Sabe por que Jesus veio para essa terra e foi para a cruz? Porque eu pequei. Porque você é pecador. Nós somos pecadores. Por essa razão, Deus, no seu grande amor por nós, deu o seu único filho para morrer por nós na cruz. A cruz é o lugar onde eu deveria estar. Ele me substituiu. Ele tomou o meu lugar. Ele se colocou no meu lugar na cruz.
toda condenação, toda a ira de Deus veio sobre ele. No entanto, ali ele pagava o preço pela minha redenção, pela minha libertação. Ele era o Cordeiro vivo, o Cordeiro substitutivo, que era colocado ali para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Duas coisas que você jamais deve perder de vista a respeito do sacrifício de Jesus. Primeira coisa é a visão dos nossos pecados. Todas as vezes que você olhar para uma cruz, eu vou pedir para colocar uma cruz aqui, por favor. Coloca a imagem de uma cruz aqui. Todas as vezes que você ver a cruz, lembre-se disso. Lá na cruz, estava ali Jesus morrendo por causa dos meus pecados. A primeira grande visão que nós temos que ter quando olhamos para a cruz é a visão dos nossos pecados. A gravidade dos nossos pecados. Quando olhamos para a cruz, nós temos que lembrar da nossa perdição. Tamanha era a nossa perdição. Ali era o lugar que eu deveria estar. É o lugar que o pecador mais depravado deveria estar. E eu sou esse pecador, você é esse pecador. Nós merecíamos a cruz. Esse é o lugar que todo homem deveria ir. A cruz era a pior morte. Nada era tão terrível quanto a morte por crucificação. A Bíblia diz em Deuteronômio que todo aquele que pecou para a morte deveria ser crucificado, morto numa cruz. E é por isso que Jesus vai exatamente para lá. Ele é crucificado por nós. Quando você for para Israel, você vai ouvir o guia de Israel, que não é crente, o guia judeu que não é crente, dizendo para você que colocaram um paninho em Jesus, mas Jesus não foi crucificado com paninho. Os crucificados eram expostos à vergonha pública, eram crucificados nus. Jesus foi crucificado nu. Ninguém passou tanta vergonha. Sua mãe estava ali, discípulos estavam vendo ele de longe. Tudo isso por sua causa, por minha causa, por causa dos nossos pecados. Meu pecado levou Jesus à cruz. Por isso que Paulo vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Quando você olhar para a cruz, lembre-se disso. A cruz fala do preço que foi pago pelos meus pecados. A cruz me faz ver a condenação que eu merecia. A cruz me faz lembrar disso. Esse é o lugar que eu deveria estar. Me leva a entender que o meu pecado não me dava uma alternativa de escape. Nenhum homem é bom. Romanos vai falar que ninguém era bom. Não tinha um justo sequer. Ninguém fazia o bem. Nós merecemos a morte. Merecemos a morte. A segunda visão da cruz. A segunda visão que Deus quer que nós tenhamos sobre a cruz é a visão do seu grande amor por nós. Deus nos amou tanto que Ele deu o seu único filho para morrer a pior morte, para ir para o pior lugar, por nossa causa. Jesus enfrentou a cruz por mim e por você. Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou tanto, que Ele morreu naquela cruz por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Lembre-se disso. Eu queria fazer um apelo hoje aqui. Você que está aqui hoje, veio para esse culto, talvez não esperava ouvir essa palavra. Jesus está te chamando. Eu sei que ninguém pode ser salvo se não reconhecer os seus pecados. Sabia disso? Nenhuma pessoa, nenhuma pode ser salva verdadeiramente se ela não reconhecer que ela merecia o inferno, a condenação eterna, a morte da cruz.
Pior não era morrer na cruz, é que depois da morte ia descer de cabeça para baixo para o inferno. Esse era o castigo para o homem pecador. A separação eterna de Deus. Jesus tomou o nosso lugar. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje que reconhece os seus pecados e reconhece o grande amor de Deus pela sua vida, que gostaria de voltar para Jesus ou aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Dá sua vida para Jesus. Ninguém nos amou tanto. A Bíblia diz: ninguém faria o que Jesus fez. Ele se entregou por nós, pecadores, ainda pecadores. Se existe algum pecador aqui que quer ser lavado pelo sangue de Jesus, se tem algum pecador aqui que reconhece a miséria dos seus pecados, mas também reconhece a graça de Deus, reconhece o grande amor de Deus e que quer voltar o seu coração para Jesus hoje, eu quero te convidar para vir à frente. Porque nessa palavra expiação, nessa palavra propiciação, também está o ato de Deus nos reconciliar com Ele através de Jesus. Nós éramos inimigos de Deus. Quando Jesus morre na cruz, através do seu sacrifício, Deus volta a ficar amigo nosso. Nós somos reconciliados com Deus. Existe paz com Deus agora. Por isso Romanos diz: justificados, pois, mediante a fé em Jesus, nós podemos ter paz com Deus. Deus nos reconciliou com... Deus se reconciliou com a humanidade através de Jesus. Se tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, sai do seu lugar, venha para frente. E Erebaraxê declare. Se há alguém que precisa se reconciliar com Deus, venha para frente.